Boa noite a todos. Nós, nesse mês de agosto, conforme nós tínhamos avisado ou divulgado, teremos algumas palestras especiais, né? Durante todo o mês de agosto, porque dia 5 de agosto foi aniversário do centro. Então, no mês de agosto, nós encaixamos algumas palestras. Todas elas são boas, na verdade. Todos os que vêm aqui são bons palestrantes, mas nós reservamos algumas datas para alguém que venha um pouco mais de longe, como o Luiz Eduardo, que aqui está. Luiz Eduardo Conte, ele é de Lençóis Paulista, psicólogo. Nesse tempo todo que eu estou dentro do movimento espírita, aproximadamente 25 anos, eu fiz muitos amigos em Jaú, na região, até São Paulo. Muita gente eu conheci, fiz muitos amigos. O Luiz Eduardo é um deles, né? Eu ligo, fico lá querendo marcar data. Ele tem compromisso com o psicólogo, tem lá o seu trabalho, que não é fácil, e eu fico ligando porque eu quero que ele venha para cá também para trazer as suas informações para nós, suas pesquisas, enfim, por aquilo que ele conhece. Então, eu pedi para o Simar trazer a prece e depois eu tenho para todos os seus. E a Deus, em forma de oração e comunhão, elevemos nossos pensamentos e nossas orações em forma de agradecimento e de reflexão por essa oportunidade que nos é dada, por mais esse dia que termina, por mais essa noite que se inicia. Agradecemos a Deus pelas nossas provas e nossas expiações, pelo Mestre Jesus, que no decorrer do dia esteve conosco, nos orientando, nos intuindo, clareando nossas ideias, para que possamos tomar as atitudes corretas em nossas vidas. Agradecemos também aos nossos irmãos que no decorrer do dia estiveram aqui, imantando e preparando um ambiente para que a nossa palestra fosse realizada. Que o nosso cérebro e os nossos ouvidos filtrem as palavras, as orientações, para que possamos, no dia de amanhã, usá-las e refleti-las como um exemplo de vida. E que assim seja. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer as palavras do Jair, né? Palavras de carinho, e realmente eu tenho você também como um grande amigo, Jair. E ao contrário do que ele disse, não é tão difícil assim arranjar um espaço na minha agenda, não. É um prazer poder vir aqui, é um prazer poder conversar com vocês. E conversar sobre o Espiritismo é sempre bom. Eu encaro isso como uma missão que eu faço com muito prazer. E aproveitar para parabenizar, né? Afinal de contas, quantos anos o centro? 54. O centro? 54 anos? Puxa, não tenho ideia. Então, parabéns, né, a todos vocês que frequentam a casa. Uma casa que está reformada, que está bonita, e a plateia toda aí interessada. Isso é bom. Achei interessante trazer para vocês aqui uma revisão dos princípios básicos do Espiritismo. Porque mesmo aqueles que militam no Espiritismo já há alguns anos, ou muitos anos,
mesmo esses, de vez em quando, precisam dar uma paradinha para repensar quais são os princípios básicos que norteiam a nossa doutrina. Quais são as informações, os conceitos mais importantes, aqueles que dão sustentação para essa doutrina espírita. Então, é importante que a gente pare para pensar um pouquinho nisso e faça uma reciclagem desses conceitos, faça uma revisão desses conceitos, ouça o que outras pessoas têm a dizer sobre esses conceitos, porque é muito comum que aqueles que militam no Espiritismo, aqueles que têm um trabalho mais consistente dentro do Espiritismo, é muito comum que a gente seja chamado lá fora, na rua, nos grupos com os quais convivemos, nos relacionamos, que eles venham perguntar para a gente, né? Muita gente que não é espírita, quando descobre que a gente isso acontece muito comigo, deve acontecer com vários de vocês, e descobre que eu sou espírita, começam, mas essa história de reencarnação, mas essa história de conversar com os mortos, né? Como é que é isso? E tem uma porção de curiosidade que a gente deve responder com muita franqueza, com muita sinceridade. Mas que se a gente não reciclar, de vez em quando escapa alguns conceitos, escapa algumas coisas que são importantes e que a gente precisa retomar, tá? Então eu fiz uma listinha aqui daquilo que eu acho não, né? Que está lá no Livro dos Espíritos e que são conceitos básicos da nossa doutrina, tá? O primeiro conceito é sobre a existência de Deus. E eu coloquei esse como o primeiro, porque inclusive é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta: o que é Deus? Veja que interessante, ele não pergunta quem é Deus, mas o que é Deus. Porque o Espiritismo, primeira coisa, né, que tem algumas pessoas que não são espíritas que não sabem. Nós acreditamos em Deus, né? Para nós aqui isso é chover molhado, mas tem gente que ainda não pensa que nós temos outras vinculações que não com Deus. Então, nós acreditamos sim, mas quem é Deus? Ou não? Perguntei errado. O que é Deus? Deus é um ser como nós? Será que ele é um espírito muito evoluído como a gente? Ou não? Deus não é um espírito como nós. Deus nos criou. Deus criou tudo o que existe. Não é isso? Deus criou a matéria e Deus criou os espíritos, criou a gente, criou todos nós. Então ele não é igual a nós. Por quê? Porque ele existe desde sempre. Deus não foi criado. E é difícil a gente pensar em algo que não foi criado, não é? Pense em algo que sempre existiu. A nossa cabeça começa a querer dar um nó. Pense em alguma coisa que não tem começo, né? Vamos usar os nossos referenciais e tentar pensar em algo que não tem começo, sempre existiu. A gente fica meio assim para dar um nó, né? Não tem uma referência nas nossas mentes sobre uma situação como essa. E é assim que é Deus. Então ele não é um espírito como nós. Ele também não tem atitudes como as nossas. Deus não torce para A ou B. Deus não protege um povo e pune outro. Deus não vai atender Tem muita gente que faz promessa, né? Tem gente que é incrível, tem gente que faz promessa para o time ficar campeão. Certo? Então lá é corintiano, palmeirense, santista, são paulino, e aí faz uma promessa para o time ficar campeão. Mas será que Deus interfere nesse tipo de coisa, gente? Por que Deus ia ajudar o São Paulo e não o Palmeiras, não o Corinthians, não o Santos? Não é? Não tem sentido esse tipo de coisa. Deus não é como nós. Deus não defende aqueles se você segue a religião X, você é protegido por Deus. Se você não segue essa religião, você não vai ser protegido. Ao contrário, você pode até ser perseguido. Você imagina como seria terrível se Deus perseguisse. Não é isso? Então, algumas pessoas, ou muitas pessoas, tratam Deus como se fosse humano, como se torcesse para A ou para B, como se fizesse as coisas de forma passional. Isso não existe. Deus nos criou
E Deus nos deu liberdade. E tudo que acontece aqui na Terra, e tudo que acontece em todos os planetas, é obra exclusiva dos Espíritos. Tá? Nós somos felizes ou não? Não sei, depende. A maioria tem momentos aí que são felizes, outros, todos nós passamos por dificuldades. Mas a dor ou a satisfação que experimentamos na vida é obra nossa. Não é? É consequência das nossas atitudes. Nós sofremos ou somos felizes se nós fizermos as coisas adequadas. Ou não? Depende de quem ser feliz? De Deus? Não, depende da gente. Deus nos deu liberdade. Deus nos deu condição de crescimento. Deus nos deu a condição de sermos espíritos perfeitos. Nós é que somos teimosos e resolvemos demorar nessa caminhada em busca da perfeição. Tá? Então, o primeiro conceito de Deus. O segundo conceito é do pluralidade dos mundos habitados. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem muitos planetas habitados. Por quem? Por espíritos. Ah, mas eles são como a gente, tem cabeça, tronco e membro? Na aula de ciência. Cabeça, tronco e membro, né? Não sei. Pode ser que tenha duas cabeças, pode ser que tenha 4 pernas, não sei. Não dá para saber. Mas são espíritos criados por Deus. Assim como nós. E que habitam outros planetas. Ok? Seria muita pretensão, gente, num universo tão grande como o nosso, pensar que só a Terra tenha seres como nós, inteligentes, não é? As pessoas às vezes fazem a seguinte comparação: a Terra perante o universo é como se fosse um grão de areia. Já ouviram falar assim? Né? Gente, nem um grão de areia não dá. É muito menor. Muito menor que o grão de areia. O universo é extremamente grande. A Terra está localizada numa galáxia, né? Chamada Via Láctea. Lembra chocolate, né? Via Láctea. Essa galáxia é michuruquinha. É pequena em comparação com outras galáxias que existem que o homem já conhece. Então nem na galáxia te ganha, né? Até no tamanho da nossa galáxia está perdendo. E essa galáxia, apesar de ser pequena, pra vocês terem uma ideia, se a gente inventasse, se o ser humano inventasse uma espaçonave que viajasse à velocidade da luz, e a luz, segundo alguns cientistas, viaja a 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, tá? É muita velocidade, né? É algo que a gente não consegue nem imaginar. É como você, eu sempre comparo maior Lençóis fica exatamente 300 quilômetros de São Paulo. E aí eu falo, é você ir e voltar a São Paulo 500 vezes num único segundo. Ir e voltar a São Paulo 500 vezes num único segundo. É muito rápido, não é isso? Mas não existe nada que ande, que se locomova nessa velocidade, pelo menos não uma invenção nossa de ser humano. Vamos supor que a gente inventasse uma espaçonave que viajasse a 300 mil quilômetros por segundo. E se a gente fosse colocado na beira, numa das extremidades da Via Láctea, e tentássemos percorrer toda a Via Láctea dentro dessa espaçonave, vocês acham que daria tempo de passar a Via Láctea durante a nossa existência? Não. A gente morreria antes. E a Via Láctea é uma das menores, né? Mesmo viajando a 300 km por segundo, 1000 km por segundo a gente não conseguiria passar pela nossa própria galáxia durante os nossos 70, 80 anos de vida. A gente morreria antes. Vai muito mais do que isso para atravessar a Via Láctea. E aí? Nós somos ainda um grão de areia? Não somos menores. Nós, assim, planeta Terra, né? Agora, vocês acham que já teria o planeta Terra habitado num universo desse tamanho? Seria uma inutilidade, um universo.
Então existem certamente, e a doutrina espírita nos orienta nesse sentido, existem muitos planetas habitados, uma infinidade de planetas habitados, com espíritos como nós, como espíritos criados pelo mesmo Deus. Pode ser que os corpos sejam diferentes, mas são espíritos como nós. E nós, inclusive, nos ensina a doutrina espírita, dependendo dos nossos méritos ou dos nossos deméritos, nós podemos ser convidados a habitar outros planetas quando a gente desencarnar, né? Quem já leu Exilados de Capela já conhece um pouco dessa história, né? Não leu? Vale a pena. Que é o quê? Espíritos que resistem à mudança, resistem a crescer moralmente, que são, mas tem ciência, tá? E são convidados a residir em outros planetas cujo padrão de evolução, cujo desenvolvimento dos seus habitantes é inferior da Terra. Seria mais ou menos assim, gente: nós sermos convidados para morarmos num planeta que está ainda na idade das cavernas. Que tal para um lugar assim? Sem casa, sem televisão, sem novelinha das 7, das 8, das 9, das 10, né? Sem os Chaves, né? Sem a roda. Imagina viver sem a roda, né? Hoje a gente não sai de casa, vai na esquina, vai de carro, né? Não é isso? Para comer tem que sair e caçar. Está com fome? Estou, vai caçar. Não tem geladeira, não tem freezer, não tem nada disso. Nem o fogo o pessoal domina direito. Acho que demorou bastante para começar a dominar o fogo. Não há agricultura, não sabem cultivar. Eles têm que comer o que existe naquela região, depois têm que sair para buscar outras regiões para comer o que existe em outras regiões. Assim é. Imagina a gente morando num lugar desse. Seria bom? Mas é possível, quando você está ameaçando, não é para assustar. Porque o outro lado também é possível. A gente pode ser convidado, se ele tiver uma boa moral, a habitar um planeta melhor do que a Terra, mais evoluído que a Terra. Não é nem para saber o que tem lá, né? Não temos referências para imaginar um planeta melhor do que a Terra. Só podemos dizer que os espíritos desse outro planeta se respeitam muito. E talvez esse seja o nosso grande desafio aqui na Terra, né, gente? Aprender a nos respeitarmos. Só isso. Aprender a nos respeitarmos. Origem simples e ignorante dos espíritos quer dizer o quê? Todo mundo foi criado igualzinho. Ninguém teve uma criação diferenciada, não houve uma série de espíritos que teve o mérito, né, ou a vantagem de ser criado de uma forma diferente. Não, todos nós somos criados do mesmíssimo jeito. E que jeito é esse? Simples e ignorantes. Nossa, mas o que é isso? Está me xingando? O que é simples e ignorante? Por que simples? Porque como espíritos, na verdade nem espíritos, né? Um protótipo de espírito, né? O princípio inteligente, a gente habitava corpos enormes que tinham uma célula só. Nós já habitamos corpos de uma única célula, porque não tínhamos nenhum saber. Simples, ignorantes. Ignorantes aí no sentido de não ter saber nenhum, conhecimento nenhum, nenhuma ciência. E simples, porque nós não sentimos também emoção nenhuma. Ao contrário do que diz o Roberto Carlos, não havia nenhuma emoção no começo, porque nós não tínhamos sequer consciência de nós mesmos. Não sabíamos sequer que nós éramos espíritos e que nós éramos seres individuais. Que ninguém é igual a gente. Tá? E aí fomos crescendo, fomos evoluindo, fomos nos desenvolvendo, enfrentando muitas e muitas e muitas experiências. Não dá para dizer
Quantas vidas nós tivemos desde o momento da nossa criação até hoje? Mas infinitas vidas e infinitos corpos em muitos outros lugares que não a Terra. E nós chegamos aqui hoje, no calendário nosso, hoje é dia 16, né? 16 de agosto de 2011. Uma jornada que se estenderá por muitos agostos enquanto ele estiver na Terra, e aí quando for para outro planeta, outros calendários, né? Uma outra regra básica da doutrina espírita é a lei de causa e efeito, que é uma leizinha, gente, que nós insistimos em não aprender, certo? Se a gente perguntar o que é a lei de causa e efeito, defina a lei de causa e efeito, todo mundo vai ter uma noção. Tem aqueles que sabem bem, né? Que sabem que é aquela história de tudo que a gente faz volta para nós, é o efeito bumerangue. Se eu jogo, ele volta. Todos os meus atos, todas as minhas atitudes, tudo que eu faço volta para mim, e é igualmente a vocês. Nada que a gente faz se perde, tá? E se eu faço então coisas boas, se eu faço bem, o que é que volta para mim? O bem. Se eu faço coisas más, se eu dou razão ao egoísmo, o que é que volta para mim? O mal. Né? É uma lei fácil de entender, não é, gente? Nossa, como é simples essa lei de causa e efeito? É muito simples. Faço o bem, receba o bem. Faço o mal, receba o mal. Por que você não aplica? É a grande dúvida que eu tenho em relação à humanidade, eu incluído nela, né? Por que é que a gente não aplica essa lei? Quantas e quantas vidas? Quer dizer, aplicar nós aplicamos, na verdade nós aplicamos. Por que a gente não aplica um lado dela, né? Que é o lado do bem. Quantas e quantas vidas a gente está vivendo, passando apuro, passando apertado, porque a gente insiste de vez em quando, ou de vez em sempre, fazer o mal. E ele volta? Não volta? Qual seria a estratégia mais inteligente? Fazer o bem. Ajudar. Não ser egoísta. Por que é tão difícil? É para refletir, gente. É para refletir. Porque às vezes a gente fica chorando, lamentando, lamuriando, ficando doente, e às vezes até tomando remédio para ficar para cima. Sendo que a solução é nós mesmos. Fazer o bem. Um outro conceito interessante e importante é que o Espiritismo, não só ele, mas também ele defende a ideia de que o Espírito sobrevive à morte do corpo, ok? O corpo morre, o Espírito não. E o Espiritismo ele é bem contundente, ele diz, o Espírito é eterno. Pensem nisso agora. Nós somos seres eternos. Vamos viver para sempre. Não tem um botão de desliga. Nós vamos viver para sempre. É isso. Essa é uma informação importante. Porque se a gente vai viver para sempre, é melhor que a gente viva bem. É melhor que a gente invista o nosso tempo em fazer coisas boas para receber um retorno bom e a gente seja feliz, tão feliz quanto possível. Né? Outra coisa, o Espiritismo explica, nos ensina que no plano espiritual tem o quê? Comunidades espirituais. A gente já lembra rapidinho no nosso lar. Né? Tem até o filme. Assistiram o filme, não? Filme Nosso Lar, vale a pena, está chegando, quem não foi no cinema já tem nas locadoras, tá? É um filme que vale a pena. Mas Nosso Lar é uma das muitas comunidades espirituais que existem. Inclusive Nosso Lar está lá, geograficamente está lá perto do Rio de Janeiro, sobre a cidade do Rio de Janeiro.
Tá? Em Jaú deve existir outras comunidades. Deve existir uma cidade, né, Jair? Você já tem notícia dela? Não? Não? Mas deve existir uma comunidade espiritual que atenda aqui a cidade de Jaú, a região de Jaú, assim como existe em todos os lugares. Tá? Então, quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, muito provavelmente nós vamos ser acolhidos numa dessas comunidades, tá? Não necessariamente no nosso lar, mas dessas comunidades que existem. Os espíritos, quando estão no plano espiritual, eles se aproximam, eles constroem cidades, ambientes onde possam conviver lá no plano espiritual. O interessante é que nosso lar é uma cidade espiritual que está próxima da crosta, está próxima do planeta Terra, certo? Portanto, a gente pensa, nossa, é um lugar tão evoluído, né? Mais ou menos. É uma cidade, sim, de espíritos bons, espíritos missionários, espíritos que ajudam, mas evoluídos mesmo, estão mais para outros níveis, né? Outros locais, tá? Que a gente ainda não tem notícia, mas sabe que existem outros planos onde estão aqueles espíritos que realmente, vão falar, esses são evoluídos. Tá? Em nosso lar estão os espíritos como nós, medianos. E lógico, bons espíritos que nos ajudam, nos apoiam, nos orientam e tal. Tá? Temos então também um outro conceito importante, que é o da reencarnação. Foi o Espiritismo que trouxe esse conceito para o público? Esse conceito é criação do Espiritismo? Você sabe dizer isso? Eu esqueci. Não? Também está baixando na cabeça assim, muita descrição, né? Mas não, tinha essa resposta. Não foi o Espiritismo que criou, não foi Kardec, nem o Espírito de Verdade quem criou esse conceito. Esse conceito existe há muitos e muitos anos. Esse conceito existe, inclusive, antes do próprio Cristo passar aqui pela Terra. Tá? É um conceito muito antigo. Na verdade, o Espiritismo ele deu uma reciclada nesse conceito, ele deu uma explicada, ele explicou melhor como é que funciona esse conceito. Porque para alguns povos, especialmente povos que vivem no Oriente, ali no sul da Ásia, eles acreditam em reencarnação, mas acreditam que a gente, seres humanos, a gente pode reencarnar inclusive em corpos de animais. Tá? E hoje nós somos humanos, mas amanhã a gente pode ser um gato, um cachorro, um pitbull, né? Um cavalo de raça. Uma vaca. Também. Que se for lá na Ásia vai ser adorada, né? Exatamente. E o Espiritismo vem e traz a informação, não, isso não é possível. Humanos só encarna em corpos de humanos. Tá? Ufa, né? Eu, por exemplo, tenho um problema na coluna, se eu tivesse que andar de 4 ia ficar complicado, né? Mas o ser humano só encarna em corpos humanos. O que é interessante, conforme a gente evolui, o nosso corpo também evolui. Tá? Se a gente for observar na história, alguns desenhos que nós observamos aí com técnicos de livros de história, né? Vê que o corpo dos seres humanos ele evoluiu. Hoje, eu estava observando isso hoje, estava num evento lá em Lençóis e chegou um time, esse é de basquete, ou de vôlei, não me reparo, mas um time desses esportes de quadra. Tá? Comecei a olhar o tamanho daqueles meninos. Olha como os jovens de hoje estão altos, né? Você começa a conversar com eles, tem que olhar para cima, né? Eles são altos. Isso é mudança, né, dos corpos, certo? Então o nosso corpo ele vai evoluindo também, e a gente vai, obviamente, então habitando corpos melhores do que esses que a gente habita hoje. A tendência é de crescimento, de evolução, nunca de retrocesso, tá certo? Então aquelas figurinhas, né, que tem um macaco, depois tem um homem mais tortinho assim, depois vai subindo, ficando ereto, né? E aí vai crescendo e ficando cada vez mais
definido os corpos e tudo mais. É sinal de evolução. Ok? Então não se preocupe, ninguém vai encarnar como bicho. E a evolução não é só dos corpos, a evolução é principalmente e especialmente do espírito. Na verdade, é assim: o espírito evolui e, por consequência, ele exige um corpo mais evoluído. Tá certo? Então, em que sentido evolui o espírito? Ele evolui basicamente em dois sentidos: intelectual e moral. Isso quer dizer o que, gente? Quer dizer, bem simplesmente assim: nós temos que ser bons, nós temos que ser inteligentes, cientificamente falando. Nós temos que ter bondade no coração, nos momentos em que a gente está interagindo com as outras pessoas, e nós temos que ter o conhecimento científico de tudo aquilo que nos rodeia. Há que se desenvolver nesses dois campos. Tem gente que é moralmente muito evoluída. Eu conheço uma pessoa que tem um coração enorme, boa, muito boa, né? Sabe aquela que realmente que ela faz falta para ela, mas ela vai dar para ajudar alguém? Tá? Uma pessoa que tem um coração enorme, mas não tem ciência. Ela é humilde, ela não tem conhecimento científico, ela tem um desenvolvimento moral. Como existem muitas outras pessoas que têm muita ciência, mas não tem moral nenhuma. Não é verdade? Tem tantos cientistas inteligentes por aí que não está nem aí com os outros, não é verdade? Então, a gente se desenvolve nesses dois lados. E esse desenvolvimento depende da gente, do nosso próprio esforço. Ok? Um outro conceito muito importante da doutrina espírita é a possibilidade de comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. E aí então vem uma pergunta que eu ouço muito: vocês conversam com mortos? Escutou essa, Ler? Você conversa com morto? Quem tem que falar a verdade, né? Converso. Nossa, e o que eles falam? Conto da vida deles. É? Conta o quê? Como é que vai despertando a curiosidade, né? Conta das coisas que eles estão vivendo, das dores que eles estão enfrentando, dos problemas que eles têm lá, ou da felicidade que eles sentem. Então existe muita curiosidade. E o Espiritismo ele é muito claro nesse sentido. Existe sim uma relação intensa de comunicação entre os planos encarnado e desencarnado. Aí às vezes alguém fala: mas eu não sinto nada, eu sou uma pedra, eu não sinto nada, eu não percebo nada. Será que não? Porque existem duas maneiras de se perceber, gente. Assim, explicando simplesmente a situação, né? Uma é aqueles que são médios ostensivos. O que é um médio ostensivo? É aquele que percebe claramente que existe um espírito por perto e esse espírito se manifesta por intermédio desse médium. Verbalmente, através da escrita, através de gestos, enfim, muitas maneiras ele pode usar dependendo da mediunidade que a pessoa tenha. São médiums ostensivos, ok? Aqueles outros, como eu, por exemplo, que não são médiums ostensivos, eles estão, entre aspas, livres da comunicação com os espíritos? Não, porque nós, que não somos médiums ostensivos, nós recebemos intuição. Muitas das ideias que passam pela nossa cabeça, na verdade, foram ideias sopradas por algum espírito. Okay? A diferença é assim: o médium, ele transmite diretamente a mensagem de um espírito que está por perto dele. Aliás, um outro conceito importante: o espírito não entra no médium, tá? O espírito incorporou, não incorpora.
Primeiro, é um conceito importante. O Espírito, ele aproxima-se do médium. Nessa aproximação, ele transmite a mensagem que ele quer transmitir. Tá? No nosso corpo só cabe um Espírito, o nosso. E o dia que esse sair, o corpo morre. Tá? Bom, então o Espírito se aproxima e transmite. Esse é o médium ostensivo. No nosso caso, daqueles que não são ostensivos, o Espírito se aproxima e sopra uma ideia. Sopra. Fala uma frase. Aí você está lá assim, você tem aquela sensação de tive uma ideia. Okay? Muitas vezes essa ideia que você teve é a sugestão de um espírito desencarnado que está próximo de você. É isso? Então você está lá, muitas vezes está lá, sei lá, assistindo televisão e tem um probleminha que está te incomodando. Está desistindo de encontrar a solução, você não acha mais caminho, você fica lá, né? Ah, gosto de televisão, vai, não consigo mesmo resolver esse problema, não é? Aí você está lá e relaxa e começa. Aí de repente, tum, dá aquela ideia. Nós chamamos isso de insight. O insight, acende uma luz. No Walt Disney tem o professor Pardal, né? Essa coisa de velho, né? Professor Pardal, não tem mais isso aí, eu nunca mais vi esse personagem do Gibi. Que tem a lampadinha que acende, não é isso? O pessoal mais de 20 aí deve lembrar disso, né? Você dá uma lampadinha na cabeça do professor Pardal. Que ele teve o quê? Uma ideia. E nós também temos muitas ideias. Bom, é tudo de espírito? Não, tem ideia que é nossa mesmo. Tem ideia que foi produzida pela nossa própria cabeça, pelo nosso próprio raciocínio. Mas tem ideia e muitas que foram sopradas pelos espíritos que estão próximos da gente. Ok? A ideia é boa ou má? Aí depende de quem está perto. Porque às vezes eu estou lá e eu tenho uma ideia, mas essa ideia moralmente questionável. Agora, por que eu tenho uma ideia moralmente questionável? Porque eu abri espaço para que o espírito de má índole se aproximasse de mim. Então, nessa comunicação, gente, entre encarnados e desencarnados, também tem esse detalhe. Quem é que vai se aproximar de nós e inspirar ideias? Aqueles que a gente atrair. Mas quem que eu atraio? Você atrai aqueles que estão afinados com os seus pensamentos naquele momento. Se você está bravo com o vizinho, você está numa discussão lá, o cachorro latiu demais e tal, e você ficou bravo com o vizinho. Você está com a cabeça quente, porque acabou de discutir com o vizinho. Que tipo de espírito você acha que está perto de você nessa hora? Aí você vai ter uma ideia de como revidar junto ao vizinho. Pode ter sido uma ideia boa, mas moralmente não é. Boa no sentido de realmente prejudicar o vizinho, mas não é boa no sentido moral. Ok? Agora, se você fala, puxa vida, eu exagerei, eu não devia ter feito isso, ele tem lá as razões deles para fazer o que ele faz e tal, você começa a diminuir aquele rancor, você começa a diminuir aquela raiva que você está sentindo, e aí então você vai afastando aqueles espíritos mal intencionados e abrindo a possibilidade de aproximação dos espíritos bem intencionados. Aí vai vir uma ideia boa, realmente boa, para que você faça as pazes, para que você supere os problemas com o vizinho, que você entre em acordo com ele. É isso? Então, gente, quem vem falar com a gente? Aqueles que estão sintonizados com aquilo que está passando na nossa cabeça. Mas eu vou ter que pensar coisa boa o dia inteiro. Não é fácil. Essa é a nossa realidade. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós vivemos um planeta que ainda tem muita situação que tira a gente do sério. Não é isso? Não vamos tapar o sol com a peneira.
Existem muitos momentos em que a gente perde a paciência. É assim? Ou alguém aqui já passou essa fase? Hã? Não, né? Todo mundo aqui enfrenta momentos em que a gente perde a razão. Não é assim? E isso é terrível? Bom, é terrível se eu ficar alimentando essa raiva. A raiva vai vir. O problema não é a raiva vir. O problema é o que eu faço com ela depois que ela vem. É isso que é o problema. Tá? Porque se eu alimento a raiva, ela vai crescer. Não é isso? É que nem um bichinho. Alimenta o bichinho. Ele vai crescer. Lá em casa não tem uma situação interessante, né? O cachorro tem a ração, ele não come a ração e fica ali e vem o passarinho e come. Aí o que aconteceu? Em pouco tempo, eu estava no quintal cheio de passarinho. Por quê? Porque eu alimentei o passarinho, né? Involuntariamente, a intenção era alimentar o cachorro, certo? Só que o passarinho, tudo bem, ele canta, bonitinho. Só que o passarinho faz sujeira. Não é? Chega um momento em que não convém mais ter passarinho no quintal. Eu vou fazer o quê? Vou tirar o passarinho? Não. Eu tiro o alimento do passarinho. Deixo o cachorro sem comida. Né? Ou levo a comida do cachorro para outro lugar, para o filho. Né? Eu ia judiar o cachorro também, né? Mas é assim, gente, a raiva da mesma maneira. Se eu dou comida para a raiva, o que é dar comida para a raiva? É ficar lá com aquele pensamento, não, eu pego, eu arrebento, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou conversar com não sei quem, vou entregar, e isso, aquilo, outro, não é assim? Isso é alimentar a raiva. Nós estamos dando comida para o passarinho. Mas ele vai crescer. Qual seria a melhor estratégia? Porque não dá para não sentir raiva. Sentir raiva é normal. Todo mundo sente. Mas qual seria a melhor estratégia? Não alimentar. Certo? E aí, conseguir respirar. Né? Tomar um copo de água. E parar para pensar. Vamos raciocinar. Esse fato me deixou irado. Eu estou com raiva de fulano, eu estou com raiva de fulano. Mas qual é a melhor estratégia? Bom, a melhor estratégia é eu deixar de ter raiva de fulano. E como é que eu vou fazer para deixar de ter raiva de fulano? Eu vou pensar nas alternativas que eu tenho para deixar de ter raiva de fulano. Né? Alguém vai falar aí na frente é fácil, né? O duro é fazer isso, né? Se fosse fácil, nós não precisaríamos reencarnar tantas e tantas vezes, né, gente? É difícil mesmo, tá? É muito difícil. Mas nós estamos aqui na Terra justamente para aprender com essas coisas. Tá? Acho que a grande lição que nós devemos aprender aqui na Terra, antes de outras lições cósmicas importantes que nós vamos aprender um dia, a grande lição que nos cabe compreender aqui na Terra é justamente a lição de sabermos conviver com as outras pessoas. Gente, é fácil conviver com quem a gente ama. É fácil perdoar o erro daqueles que a gente ama. Não é? O difícil é conviver com aqueles que nos esquisinham, que nos pegam o nosso pé, que judiam da gente. Isso que é difícil. Estou dizendo aqui que é para deixar o outro judiar da gente? Não, não estou dizendo isso. Nós temos que nos defender também. Tá? Mas nunca, no caso aí, a melhor estratégia seria revidar a ofensa. Porque a hora que eu revido uma ofensa, eu estou aumentando o problema e não reduzindo o problema. Quando eu penso em vingança, isso nunca é solução. A vingança é sempre o caminho mais curto para ampliar o nosso problema. Então vamos pensar, nós estamos aqui na Terra para aprender a conviver. Depois de aprender essa liçãozinha básica, que é conviver,
respeitar, conhecer limites. Aí tem outras lições que nós vamos aprender, talvez em outros lugares. Lá no livro dos Espíritos também ele fala, Jesus, o Espírito de verdade, porque coloca como sendo Jesus, fala nas leis morais. Vou citar aqui rapidamente, depois eu vou comentar sobre duas. Quais são as leis morais? Lei de adoração, lei de trabalho, quem não gosta dessa, né? Lei de trabalho, dá trabalho, né? Lei de reprodução, também, óbvio, senão a raça humana se extinguiria. Lei de conservação, que a gente luta pela nossa existência e daqueles que a gente ama, né? Numa situação de risco de vida, risco de morte, risco de morte, situação de risco de morte, a gente vai lutar pela vida, pela nossa vida, pela vida daqueles que a gente ama. Tá? A lei de destruição, que eu prefiro a palavra transformação. A lei de sociedade, todos nós vivemos em grupo e essa é a nossa natureza. A lei de progresso, que eu já comentei. A lei de igualdade, que eu já comentei. Todos somos criados da mesma maneira, todos somos iguais perante Deus. A lei de liberdade, muito importante. A lei de justiça, amor e caridade. Essas são as leis morais. Destacando duas. Liberdade. Nós somos livres. Livres. Podemos fazer o que a gente bem entender das nossas vidas. Concordam com isso? Sim ou não? Somos livres. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Estou vendo as cabecinhas assim, e tal. Somos livres. Somos. Nós podemos fazer o que a gente bem entender? Podemos. Mas e daí? Fica por isso mesmo? Não. E a lei de causa e efeito? Nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Né? Nós podemos tudo, mas tudo que a gente fizer volta para a gente. Então, se eu quiser fazer uma coisa maluca, eu posso. Ninguém me impede, mas volta para mim. Vai ser bom? Ah, não. Então nós somos livres, sim. Mas essa liberdade deve ser usada para construir o nosso destino, para construir o nosso futuro. Nós somos livres, sim, para fazer qualquer coisa. Então vamos fazer aquilo que precisa ser feito. E o que é que precisa ser feito? Ações que façam que a gente evolua espiritualmente. A gente precisa aprender a conviver. Vamos usar a nossa liberdade para conviver da melhor maneira possível. Será que é difícil isso? E outra coisa, outra lei que eu queria chamar a atenção é a lei de destruição, que eu chamo de transformação. Que tudo muda, tudo se transforma. Certo? Ou não? Tudo se transforma. E isso é bom ou é mal? Tudo se transforma, tudo muda. Isso é bom ou é mal? Isso é bom, porque isso permite a nossa evolução. Se fosse tudo sempre igual, nós ainda estaríamos na idade das pedras. Nós ainda estaríamos caçando para viver. Né? As coisas mudam, as coisas se transformam, e então isso é bom. Nós precisamos aproveitar esses momentos de transformação para imprimir uma nova velocidade no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento moral. Certo? E ainda nesse capítulo de leis morais, Kardec questiona, como depois desse capítulo morais, já no outro capítulo, mas próximo, Kardec questiona sobre a maior virtude do ser humano e o maior vício do ser humano. E vejam que a resposta que o Espírito de Verdade dá
Vem justamente no sentido de que nós precisamos aprender a conviver. Qual é o maior vício do ser humano? Orgulho, egoísmo. O orgulho está lá na lista, mas o maior vício do ser humano, de acordo com o Espírito de Verdade, é o egoísmo. Tudo, segundo o Espírito de Verdade, todos os demais vícios derivam do egoísmo. E aí você pode pegar qualquer vício, ou vícios morais, né, que seria o orgulho, a inveja e tudo mais, e você vai ver que tudo deriva mesmo do egoísmo, né? Ou vícios de substância. Qualquer usuário de substância, qualquer que seja substância, álcool, droga, qualquer tipo, quando ele usa essa substância e perde o controle, porque cedo ou tarde acaba perdendo o controle, ele está sendo egoísta, não está? Porque aquela atitude dele vai atingir outras pessoas, não é isso? Quem convive, quem conhece, quem convive com o usuário de substâncias sabe o que eu estou falando, né? Aquele que abusa de álcool, por exemplo, ele abusa de álcool, mas a família dele não sofre com isso? Muito. Não é verdade? Não é uma atitude egoísta, quer dizer? Mas ele é doente. Não, peraí. Ele está doente porque ele começou a consumir álcool. Mas lá no começo foi uma decisão. Ele não nasceu alcoólatra. Ninguém nasce viciado em droga. Se você começa a fumar, foi decisão sua. Se você começa a beber, foi decisão sua. Se você começa a usar cocaína, crack e maconha, é decisão sua. Mas agora eu sou dependente. Bom, agora você está doente, agora você precisa de ajuda. E também procurar ajuda é decisão sua. Não é? Querer sair do drama das drogas também é decisão da gente. Muitos também não querem. Ou então tem aquela posição de soberba, né? E a gente ouve muitas dessas pessoas falar: eu paro quando quero. Mentira, não para. Ninguém para quando quer, quando está viciado. Não para. É importante querer, mas vai dar muito trabalho para parar. Vai parar? Vai. Se a pessoa quiser realmente por uma vontade forte, ela vai conseguir. Ela vai precisar de ajuda, vai precisar de apoio, né? Isso é uma postura egoísta, porque todo aquele que abusa de substância está pensando só em si mesmo e está esquecendo que a família toda está sofrendo por conta disso, né? Fazendo um resumo então das coisas que nós conversamos aqui, nós podemos dizer o seguinte: a nossa vida aqui na Terra, nessa encarnação, deveria ser pautada por três, vamos chamar de virtudes: o amor, o perdão e a caridade. Amor, amar incondicionalmente. Amar sem exigências. É óbvio que nós estamos numa fase que a gente ama muito mais as pessoas que estão próximas da gente, pessoas das nossas casas, nossas famílias. Mas nosso coração precisa se abrir e a gente amar mais pessoas. Amar fraternalmente. Eu estou falando de amor de casal, não é isso? Amor fraterno, amor de respeito, de amizade. Perdão. Será que existe alguém que realmente perdoa? O que é o perdão? Eu acho que nós temos que aprender essa lição do perdão. Nós sabemos o que é perdão, mas é difícil achar alguém que de fato perdoa, não é verdade? A gente pode tolerar. Olha, você pisou na bola, vou deixar passar, né? Mas não é perdoar isso. Perdoar é não ficar nenhum ressentimento. É quando vem alguém difícil, muito difícil. Raríssimas pessoas conseguem fazer isso no atual estágio da Terra, tá? Raríssimas. Só o Espírito já com um certo grau de evolução, né? Mas isso quer dizer o quê? Então tá bom, já que somos evoluídos, então não precisa perdoar, né? Estou liberado dessa. Não. Começa relevando, né? Mesmo que seja aquela frase assim, tá bom, eu vou deixar
deixa passar, né? Eu tipo assim, eu perdoo, mas não conversa mais comigo, né? Já é alguma coisa, né, gente? Já é um passo. Eu costumo dizer o seguinte: a hora que a gente abre mão do revide, quando eu me sinto agredido e falo, não vou revidar, já é um passo. Tá? Não é um perdão, mas já é um passo. Quando eu desisto do revide, já é um passo importante. Então fica a sugestão: se não leva a perdoar, eu sei que é difícil, pelo menos não revide. Tá? E às vezes o revide, gente, ele é sutil, ele acontece dentro de casa, de uma maneira velada, não é? Ah, é? Fez isso comigo? Vai ver só então. Assim? Né? E ver não, né? Bom, e por fim, talvez a grande virtude do ser humano, que está naquela pergunta: qual é a maior virtude do ser humano? A caridade. Né? De tudo que eu falei hoje, gente, se vocês ficarem com essa ideia na cabeça, eu vou ficar feliz. A maior virtude do ser humano, e o grande ensinamento, um dos grandes ensinamentos do Espiritismo é esse: sejam caridosos. Agora, o que é fazer caridade? É limpar o guarda-roupa? Agora está acabando o inverno. Aí tem aquelas blusinhas que a gente não vai querer usar o ano que vem, né? É pegar aquela roupa e trazer no centro? Isso não é bom? Acho que é bom. Para você ver roupa assim usada, materiais, outros que a pessoa queira doar, né? Isso, gente, nós podemos chamar de filantropia. Isso é bom? Sim, vale a pena. Vamos fazer isso, está sobrando, né? Vamos doar o que está sobrando? Vamos. Caridade não é isso. O que é caridade? Amor incondicional. Caridade é você fazer e oferecer para o outro aquilo que tem valor para você. Isso é caridade. Ah, mas então você tem dinheiro? Não. Ninguém tem dinheiro para fazer caridade. Eu sempre dou esse exemplo. Fazer caridade é muito simples, não custa nada financeiramente falando. O que é uma coisa que tem muita importância para nós? O nosso tempo. Né? Nosso tempo é importante para nós ou não? Ou se é. Se eu dedicar de coração aberto, com satisfação, uma parte desse tempo para ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldade, isso é uma caridade? Gente, é simples. Sentar diante de uma outra pessoa, abrir o seu coração, abrir os seus dois ouvidos e trancar a sua boca. É isso. Por que trancar a boca? Porque o que as pessoas querem, na maior parte das vezes, é desabafar. Elas não querem ouvir conselho, elas não querem ouvir o seu comentário, elas não querem ouvir o que você acha. Ela vai até ser simpática se você acha, né? Elas querem desabafar. A maior parte das vezes elas querem isso. E o que é que a gente pode oferecer para alguém que quer desabafar? Um par de ouvidos. A nossa atenção. O nosso tempo. Não é? A boca é perigosa. Por que a boca é perigosa? Porque a gente começa a querer dar palpite na vida dos outros. Sabe qual é o problema da palpite na vida dos outros? Nós não vivemos a realidade dessa pessoa. Nós não sabemos como é que é a coisa na casa dela, nos meios em que ela convive. Como é que eu vou palpitar? É perigoso. Eu posso pedir para ela, sugerir que ela faça uma coisa que vai fazer mal para ela. Né? Então, caridade é oferecer aquilo que tem importância para nós. O que é que tem importância para nós? O nosso tempo. Façamos isso, gente. Vai custar dinheiro? Vai doar um pouco do nosso tempo, mas faça isso com amor. Né? Faça isso com boa vontade. Faça isso com prazer na alma. Então é isso. Passamos aí rapidamente por esses conceitos. Fica aí uma reflexão, né? Fica aí alguns
algumas mensagens do Espiritismo para ajudar a gente a viver melhor. E que fique esse conceito, gente. Nós estamos aqui na Terra para aprender a conviver. E a melhor maneira de conviver é fazer o caridade. Tá? É assim, simples assim. Certo? E olha, nós já estamos encarnados, hein? Certo? Eu e o Jair estamos a meio caminho, né, Jair? Mas tem gente que está descobrindo a metade do caminho, né? Nós temos que aproveitar, gente. Agora! Voltou com 70 anos, não tem problema. Está com 100 anos, não tem problema. Aproveita já, agora, fazer o bem, sem olhar para quem e não esperar absolutamente nada de volta. Deus, que Jesus nos abençoe. Vamos todos agora pensando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão. Vamos abrir os nossos corações para que a gente possa receber nesse momento as energias que vêm do alto, energias que são derramadas sobre nós pelos bons espíritos que nos acompanham, pelos protetores dessa casa. Energia que cai sobre as nossas cabeças como flocos de neve e que é absorvida pela nossa aura e que nos fortalece, que nos limpa o coração, que nos ajuda a clarear as nossas ideias, a compreender o nosso papel aqui na Terra, a lembrar das nossas provas que nos ajudam a crescer. Vamos pedir a Deus e a Jesus que nos dê forças, que a gente possa usar essa força no nosso dia a dia, quando estivermos diante de situações difíceis, quando estivermos diante de pessoas que nos testam, que a gente possa manter a calma, que a gente possa manter a serenidade, coração sintonizado em Deus, que a nossa boca se abra apenas para pronunciar palavras de respeito, de amor, de confiança, de otimismo, que a gente acredite no futuro, que a gente semeie para o futuro, que a gente busque o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual, e cresçamos em direção a Deus o mais rápido que pudermos, com a maior alegria que tivermos, com toda a satisfação do nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tão